E aí, na aula de hoje nós vamos falar sobre o tempo. Tem passado, presente e futuro. Nós vamos começar pelo futuro, que é muito fácil. Para conjugar verbo, nós vamos tratar com pronomes. Pronomes é o nome que se dá para as pessoas que tomam ações, porque verbos são atitudes, né? Então, tem I, you, he, she, it, He, she, it. Remember. they, we, tá bom? Essas são as palavras que você tem que saber, porque são muito importantes. Eu, você, ele, ela, isso, nós, eles. É essencial que você saiba essas palavras. Ok. Vamos lá. O futuro. O futuro é muito fácil. Pra ser sincero, por isso que eu comecei por ele. Porque para toda conjugação verbal em certo tempo existe uma regra. A regra do futuro é adicionar will. Então tem os pronomes aqui. Aí você adiciona will e depois o verbo. E aí tá feito. Então vamos, por exemplo, falar do. I will do, ou se eu abreviar, I'll do. I will do. Então eu farei. Agora, eu vou dar uma lição aí pra vocês, tá? Aqui na tela já tá escrito aí a conjugação verbal no futuro do verbo do. Você vai fazer a sua, escrever aí, ó. Com o verbo listen, que é escutar. Com o verbo speak, que é falar. Com o verbo write, que é escrever. E com o verbo read, que é ler, ok? Agora é com você. Boa sorte. E aí? Olha só, na primeira aula nós falamos do verbo to do. Na segunda aula nós falamos sobre conjugação verbal no tempo futuro. Hoje nós vamos falar agora sobre a conjugação do verbo no tempo presente. Ele também tem uma regra, tá? Porém, tem algo que eu vou ter que adicionar aqui por obrigação. Beleza. Vamos lá, vamos entender. Como eu falei, no futuro existe uma regra de ser adicionada para você conjugar o verbo muito fácil, que é apenas colocar o will e pronto, tá no futuro. Por exemplo, de novo, I'll do, eu farei. Muito fácil. Nossa. Agora nós vamos falar do presente, não é isso? Bom, existe uma complexidade para a conjugação verbal em cada tempo. Existe o tempo simples, ou seja, presente simples. Mas existe também um tal de presente contínuo, por exemplo. Então, obviamente, fica mais complexo a coisa. Vamos falar do presente simples para começar, ok? Então, você tem aí o verbo to do. Você tem os pronomes. Então, I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. Bom, tem uma complicação aí quando se trata de he, she, it, porque o verbo alterou. Ok, vamos falar disso mais pra frente. Não se esquenta com isso não. Tem agora o presente contínuo. Para conjugar um verbo no presente contínuo, nós precisamos de um verbo auxiliar, que é o tão conhecido verbo to be. Como o verbo to do, ele é um verbo que tem a sua tradução ao pé da letra. Então, to do significa fazer, to be significa ser ou estar. Igual o cachorro está passando na minha frente, né? So, the dog is walking in front of me. Your dog is disgusting. Não é isso? Olha aí, ó. Na frase The dog is walking in front of me, o verbo principal é walking,
andando na minha frente, né? Só que o verbo to be apareceu aí para auxiliar. The dog is, ou seja, o cachorro está. Mas a essência da frase é andando. Nesse contexto, obrigado, thank you so much dog, obrigado cachorro por participar da aula e nos ajudar com a compreensão. Então olha só, vamos falar do verbo to be. Então temos aí os pronomes, que são as pessoas que conjugam o verbo. E dessa vez, o to be quer ser ou estar. E ele fica assim, ó. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Beleza? Tá. Isso é o verbo to be, tranquilo. Entendeu? Não tem dúvidas. É bom que você escreva aí, tá? Não perca a chance de escrever, praticar. Então, como que fica o verbo to do no presente contínuo? Ou seja, o verbo fazer no momento presente caminhando, presente que está contínuo, está acontecendo. É assim, ó. I'm doing, já abreviado, né? I am doing. You are doing. O que aconteceu aí? Além de nós termos adicionado o verbo to be como um auxiliar para o verbo fazer, o to do, nós adicionamos o ing no final do verbo. Observe, a forma base é do. Aí adicionamos o ing, ficou doing. Então, I am doing, you are doing, he is doing, she is doing, it is doing, we are doing, they are doing. Tá vendo aí como é fácil? Muito fácil. Olha só, não sei se você percebeu, mas no presente simples temos he does, she does, it does, em contraste com I do, you do, we do, they do. Agora, no presente contínuo, essa diferença sumiu. I'm doing, you are doing, he is doing, she is doing, it is doing, we are doing, they are doing. O porquê não precisa ser falado agora. Muita informação para uma aula só. Anotou tudo aí? Beleza, te vejo na próxima. Ainda estamos falando do verbo to do, né, como o principal aqui, tá bom? Então nós aprendemos a regra do futuro, que é adicionar will. Nós vimos a regra do presente, que é adicionar ing, e também obter o auxílio do verbo to be. Não é isso? Agora nós vamos falar sobre o passado. O passado, galera, ele é um pouquinho mais complicado do que os anteriores. Como eu falei no tempo futuro, o will, ele simplifica demais. No tempo presente, não é tão simples. Agora no passado pode ser ainda menos. Por quê? Porque os verbos, eles são ou regulares ou irregulares. O que isso quer dizer? Um verbo regular vai seguir a regra. Todo tempo tem uma regra. O futuro tem o will, regra. O presente tem a adição do to be como auxiliar e também ing no final do verbo. Por exemplo, I am doing. Isso é presente contínuo. Então você vê aí que já não está tão simples. Agora, a regra do passado é adicionar ed ao invés de ing. Então vamos lá. Lembra que eu falei de 4 formas de se comunicar? Ou seja, you write, you speak, you listen, you read. Apenas um desses 4 verbos é um verbo regular e vai seguir a regra do passado,
que é a adição do ed no fim do verbo, que é o listen. Por exemplo, I listened, you listened, he listened, she listened. Você tá entendendo? Quando o verbo é irregular, que é o caso dos outros três, ele sofre uma alteração, ele não vai seguir a regra. Então, por exemplo, vai ficar assim, ó. I wrote, you spoke, you read. O verbo read, ele se mantém, a escrita se mantém igual, a pronúncia que vai mudar só, tá? Mas vamos falar agora do verbo to do e o verbo to be, que também são verbos irregulares. Por quê, ó? No presente, I do. No futuro, I will do. No passado, I did. I did. Mudou, né? Verbo to be. No futuro, I will be. No presente, I am. E no passado, I was. No passado, nós temos que lidar com os verbos regulares ou irregulares. Nós somente sabemos se um verbo é irregular quando falamos ele no passado. É só no passado que ele demonstra sua irregularidade. Tá vendo? É isso aí. Então, você tem a sua tarefa para fazer agora, ok? Que é a seguinte: você tem os pronomes e agora você vai conjugá-los no passado. Então, I wrote, you wrote, he wrote, she wrote, it wrote, they wrote, we wrote. Você vai fazer com o resto. O verbo speak, listen, read, do e be. Ok? Agora é com você, hein?